Oi pessoal, boa noite para todos, ou boa manhã, dependendo do horário que você for assistir, ou boa tarde, né? Boa tarde, boa noite, boa manhã, feliz sábado para quem é adventista. Eu cheguei agora em casa e parei um pouco para poder responder as perguntas e alguns questionamentos que eu achei assim muito importantes para quem para quem vai estar assistindo esse vídeo. O primeiro deles é o seguinte: a palavra mensalidade, ela não vai aparecer nos escritos de Ellen White. A palavra mensalidade. Mas o princípio que está por trás da mensalidade, sim. Se você quiser estudar, ele vai estar, um livro, por exemplo, que é interessante para isso, é Conselhos sobre Educação. Lá no capítulo 18, quando você for falar sobre a direção e as finanças da escola, pode ser que dependendo da versão do livro tenha um título um pouco diferente, mas é falando sobre a direção da escola e as finanças da escola, ok? Nesse capítulo, quando você começa a ler, ela fala sobre muita coisa sobre a parte financeira. Aí tem duas expressões que ela utiliza no lugar da palavra mensalidade. A primeira delas é preço da instrução e a segunda é pensão escolar, ok? Era usada essas falas no lugar da palavra mensalidade. Mas quando você for estudar lá, você vai ver que o princípio era o quê? Você pegava de um lado a taxa, ou aquilo que os pais ou a igreja pagava para as pessoas carentes, entendeu? Que era o valor, a receita, aquilo que entrava na escola. E do outro lado, o diretor, você vai poder ler isso lá, tá? Só estou explicando como é que funciona. Esse texto, eu gosto muito desse texto porque eu fui diretor 2 anos de escola adventista. Eu fui diretor da Escola da Serra e diretor da Escola de Campo Grande. E todos dois eu lia muito esse texto para poder fazer conforme o Espírito de Profecia orientava. E não tem nada diferente da área administrativa recomenda fazer. Então, primeira coisa, você pega para saber quanto que você calcula quanto que você gasta com uma boa alimentação, qual a hospedagem, quanto que você gasta com os móveis da escola, com o imóvel, o prédio em si. Aí depois que você calcula tudo isso, né, hoje nós colocaríamos água, luz, telefone, naquela época você vai ter alimentação, prédio, os valores que eles gastavam para fazer as coisas. Então, quando você pega essa despesa não pode ser maior do que a receita que entra na escola. Da onde vem a receita? Os professores, diretores, alunos, eles tinham que comer, eles tinham que se vestir. Os professores não estavam lá de graça, eles tinham que receber salário, digno trabalhador do seu salário. Então, a receita que eles recebiam de doadores, que poderiam ser a igreja pagando para pessoas carentes, poderia ser os próprios pais pagando pelo seu filho, ou o filho que comportou, que foi lá, vendeu livros, arrecadou aquele dinheiro, e em alguns desses textos você vai encontrar Ellen White falando dos livros que eles utilizavam para comportar e conseguir o dinheiro para pagar as escolas, ok? Então, nessa estrutura, você tem a despesa e a receita. Então, quando eu ouvi falar que não tinha mensalidade, eu me assustei, porque Ellen White é muito clara para dizer isso, e quem é diretor, quando você assume o cargo de direção, a igreja te aconselha a ler esses textos para que você possa estar familiarizado e colocar isso em prática, tá bom? Então, quem quiser, repetindo o livro, Conselhos sobre Educação, o capítulo 18, tá bom? Se for olhar, alguns podem fazer o acesso pelo aquele Ellen White Books, né? Então ele vai estar nesse livro na página 196, é interessante você ler. Aí vai estar lá, Despesas de Educação Baixas. É um subtítulo desse capítulo. Aí é especialmente sobre uma escola que estava cobrando muito barata a mensalidade e isso estava trazendo problemas sérios, não só para a escola, mas também fazendo um desarranjo em toda a estrutura. Se você parar para perceber, foi aquilo que eu falei logo no início. Qual que é a estrutura da escola adventista? É baseado no que Ellen White nos recomendou e numa boa administração. Quem faz administração, quem tem uma ideia de negócio, sabe do que eu estou falando. Você tem que ver a receita que entra e a despesa que você tem. Simples assim. E lá que está a recomendação sobre isso. As despesas, elas são pagas pelos pais,
pelos próprios alunos ou de uma outra forma. Hoje, a escola adventista, por ser reconhecida pelo governo por uma escola que ela é filantrópica, né? Ela não tem o lucro dela, ela não tem um dono para o lucro e para ela, o lucro da escola adventista ela volta para ela mesma, tem auditorias internas e externas, o governo faz auditoria também para ver para onde está indo o dinheiro, então é uma empresa muito bem organizada nesse sentido e muito transparente também, tem os relatórios, todo membro de igreja ativo, ele pode ir até o departamento, pode verificar essas coisas, é feito até em revistas, quando você vai votar os presidentes, tesoureiros e tal. Então, quando o Departamental de Educação ele apresenta o departamento, os delegados ali, ou qualquer membro adventista que queira ter acesso, lá tem os relatórios, ele pode pegar quanto foi gasto durante os 4 anos, por exemplo, de um departamento de educação. Ok? Então, esse negócio de falar que é muito bem claro, é só as pessoas ir lá. O problema é que as pessoas não se informam, entendeu? E aí a má informação, a desinformação gera problemas, tá bom? Então Ellen White fala sobre mensalidades, só que não usa o termo mensalidades, tá bom? Ela usa, como eu citei, pensão escolar e preço à instrução. Deixando isso claro, agora nós vamos para outra parte. Foi colocado também que as escolas adventistas, elas excluem os membros da igreja adventista. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui diretor, em 2007, 2008, nós tínhamos 60% eram membros da igreja, 40% eram membros não adventistas, eram alunos não adventistas. Por que cresceu muito o número de alunos não adventistas? Não é que os nossos alunos adventistas diminuíram, não é isso. O número de alunos adventistas continua sendo um número alto. Agora, como a mídia, a televisão, começou a perceber que a escola adventista, principalmente aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo também estão, se você quiser procurar alguém, você na TV Gazeta, na TV Tribuna, você vai ver várias reportagens sendo feitas dentro da escola adventista. Então a escola adventista ela conseguiu chegar em um patamar onde ela mostra para os outros a qualidade que ela tem. Fazendo isso, as pessoas que não são adventistas procuram a escola, porque além dela ter um bom ensino, ela agora também tem ela sempre teve, ela foi, e daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto, de princípios. Então as pessoas de fora da igreja adventista procuram a igreja, principalmente por causa dos seus valores. Ok? Então nós temos muito maranatas, batistas, Assembleias de Deus, nós temos católicos, mas muita gente mesmo, e pessoas que até não são cristãs, certo? Então elas vêm para a escola, não é para destruir os princípios da escola, é para seguir os princípios da escola, tá bom? Então é uma desinformação quando começam a colocar algumas coisas. Então a escola não exclui ninguém. Outro ponto, se falou que os membros da igreja não têm acesso a isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Quando se faz a mensalidade da escola, como é que funciona? Tem que ser um preço justo. Cada escola vai ter a sua mensalidade, porque cada escola paga um IPTU diferente, as despesas dela são diferentes, os salários de professores mudam de estado para estado, de região para região, você tem sindicatos diferentes, você tem obrigações diferentes, então IPTU, os gastos aonde a escola está, ela é diferente. Então a mensalidade é calculada para cada escola, para aquela escola é diferente. Como, por exemplo, se eu perguntar para você quanto que é um relógio, ou uma camisa, ou um notebook, na região onde você está, dependendo da região, são preços diferentes. Então, serviços e produtos, dependendo de onde você está, são valores diferentes, ok? Então, o que acontece? Quando você não tem condições de pagar uma mensalidade, porque é uma escola particular, é uma escola cristã, mas ela é particular. Então, o que acontece? No passado, no tempo de Ellen White, você vai ver em conselhos no capítulo que eu já citei, você vai ver que Ellen White aconselhava a igreja se unir e a igreja pagar para as pessoas carentes.
Esse projeto ele foi diferenciado. A escola adventista procurou, para não ter ficar entrando doações dentro da escola, para não ficar uma coisa assim, entrando muitas doações e até para o governo, porque hoje você tem muita corrupção, você tem muita gente que lava dinheiro através de escolas, através de coisas. Então, para a escola não ter isso, o que a escola fez? A escola procurou o governo, mostrou que é uma escola filantrópica, como eu já falei, e o governo autorizou. A escola, por exemplo, toda escola, seja qualquer escola particular, paga um imposto. O que o governo permitiu? Como a escola adventista ela é ligada à ADRA e faz muita ação social, a escola passa a ser filantrópica, então esse imposto que ela pagaria ao o governo permite que nós pegamos esse dinheiro e aí nós entregamos com bolsas. Por isso que cada 10 alunos pagantes, seja classe A, B, C, D, E, o que for, alunos pagantes, ele paga mensalidade, então 10 alunos, a cada 10 alunos, 2 a 2,5 alunos, esses alunos aqui, vamos dizer 2 alunos de 10, esse valor, 20% de tudo que a escola arrecada, é concedido às bolsas em cima disso. É feito um relatório mensal e entregue para o governo, com nome, com tudo, para que as pessoas possam ver quem são elas. Então, Marcos, estudei no EDESA, um colégio, um internato lá em Colatina. Foi lá que me converti. E eu tinha bolsa para estudar lá. Eu não era adventista, eu era católico. E tive bolsa. E me converti nos primeiros 6 meses que estava dentro da escola. Então, essa história que não tem e tal, qualquer pessoa pode procurar a escola, sendo adventista, não adventista, e pedir uma bolsa à escola. A escola vai analisar primeiro se ele é mesmo uma pessoa carente, se entra dentro do que o governo considera uma pessoa carente, que não dá para pagar a escola, ok? Agora, o que a gente vê muito é as pessoas não assumirem suas responsabilidades. Isso acontece demais. Não só no período como era diretor, mas hoje também. Eu sou chamado para pregar sobre educação. E quando nós estamos pregando sobre educação, surgem essas coisas. Ah, mas a mensalidade é cara. Eu falei, mas se você já foi lá? E aí eu dei alguns exemplos de quando eu era diretor. Quando eu visitava as igrejas, chamando os membros de igreja adventista e de outras igrejas para fazer parte da escola adventista, e aí o membro da nossa igreja falava, um irmão de igreja falava bem assim que não tinha condições, eu falei bem assim, vamos fazer uma coisa? Eu vou trazer alguns folhetos aqui para sua casa. E você conhece pessoas que têm condições de pagar a escola. Você me ajuda, você entrega os folhetos para eles, você conversa com eles, você me ajuda a divulgar a escola. Porque na hora que eu colocar 10 alunos novos dentro da escola onde eu sou diretor, uma bolsa é sua e a outra você vai me ajudar uma pessoa carente da sua região e a gente vai conceder uma bolsa para ele. Sabe, eu vi muita gente. Na Escola da Serra, por exemplo, quando eu entrei na escola, tinha 160 alunos. No decorrer do ano, que você sabe que alunos não mudam de escola, mas como a gente tinha um acesso às igrejas, um acesso às pessoas, e estava informando para as pessoas, a informação, a educação é uma forma de libertar as pessoas. E naquele período de um ano, nós saímos de 160 alunos para 260 alunos no dia 5 de dezembro. Quando chegou no dia 5 de dezembro, eu fechei as matrículas da escola porque não tinha mais como colocar alunos dentro da escola. Era uma escola muito pequena. Então essa ideia que escolas são grandes, luxuosas, é porque as pessoas não conhecem as escolas. Existem escolas grandes que vão estar em grandes centros, onde tem pessoas que necessitam de uma educação de qualidade, uma educação cristã. Então, pensando para atingir essas pessoas, são feitas. Por exemplo, no meu caso, eu já deixei claro que eu não sou obreiro, não sou pastor da Igreja Adventista. Eu tenho 2 empresas. Eu tenho uma que trabalha com desenvolvimento humano e empresarial, onde eu trabalho com coach e mentoring. Desenvolvimento na área de famílias, terapia familiar, terapia de casal. A gente trabalha com isso em uma das empresas. Ok, então uma das empresas. A outra, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com informática. E nessa empresa, eu atuo nas escolas adventistas há mais de 12 anos.
Essa empresa, aí para alguns também não comentarem, é uma empresa pequena de informática. O rendimento dela, por exemplo, que alguns podem falar, tá vendo, ele está defendendo a escola porque ele ganha dinheiro da escola. Não, eu faço um preço muito barato para a escola e o rendimento de lá é 20% da minha renda, ok? Não estou desmerecendo, os 20% são importantes, mas é 20% da minha renda. 80% eu ganho de outra forma, tá bom? Mas voltando a isso, eu controlo 4 escolas na área de informática. Eu controlo a escola do Colégio Adventista de Vitória, a Escola Adventista da Serra, a Escola Adventista de Barra de São Francisco e eu ajudo também a Escola Adventista de Colatina. São 4 escolas. E a gente monta projeto, monta junto com eles e eu participo junto com eles. Então, isso que eu estou te falando de bolsas, de estudo, eu participo, eu estou junto, eu vejo, eu divulgo. Então, se alguém precisa, tem gente que me liga às vezes para falar como é que funciona o internato, com quem deve conversar, como fazer as coisas, e a gente indica as pessoas. Então, por favor, não tire a sua responsabilidade. O seu filho precisa estar numa escola adventista? Claro que sim. E você precisa correr atrás. Ou fazer um projeto, ou correr atrás de bolsa. As pessoas falam também que não dá, porque é muito caro. Isso também é uma mentira. Nós colocamos bloqueios, né, dentro de nós. Eu lembro, por exemplo, de um casal que foi em Vila Velha. Eu fui fazer uma semana de oração, e uma semana de oração jovem, e aquele casal me procurou e falou, Marcos, nós temos 3 filhos. E nós gostaríamos de colocar na escola, mas nós não temos condições de colocar os 3. Eu falei bem assim, qual é o nome dos 3, qual a idade deles? Eles me falaram. Eu falei bem assim, faz uma coisa, esquece agora que você tem 3 filhos. Veja qual dos 3 está mais velho. Aí ele me falou de uma menina. Aí eu falei bem assim, você vai fazer o plano para colocar essa menina. Coloca ela esse ano, pro ano que vem. Nós estávamos em outubro e eu falei com ele para pôr para o próximo ano. Ele falou, não, mas isso não. Eu falei, faça o plano. Faça o plano, coloque em prática e você vai ver que Deus vai abençoar vocês. A menina estava perto. Essa menina sorriu quando eu falei isso. Sabe o que aconteceu? Essa menina foi para a escola no outro ano. Quando eles começaram a pagar as mensalidades estavam apertadas. Quando chegou no mês de março, janeiro, fevereiro, março, quando estava no mês de março, depois do carnaval e tal, a mãe daquela menina é pedagoga de uma escola pública e ela recebeu uma outra cadeira. Com isso, o salário dela dobrou. E ela conseguiu pagar normalmente a mensalidade. Só que teve uma coisa. Eu falei com eles, coloca o mais velho. E o ano que vem vocês se programem. Para o próximo ano vocês colocaram o outro filho. E no próximo ano vocês colocaram o outro. Sabe o que aconteceu? Os 3 entraram para a escola adventista. Eu vi a formatura do ensino médio dessa menina. E eu estava fazendo a semana de oração dentro dessa escola, antes da formatura. Essa menina me procurou, me chamou, falou, Marcos, você lembra de mim? Eu falei, lembro, claro que eu lembro. Você é de Vila Velha, é do município de Vila Velha, da igreja de Jardim Marilândia. E ela olhou para mim muito emocionada e falou assim, Marcos, você foi um instrumento de Deus para os meus pais me colocarem na escola. Sabe, foi muito legal ouvir isso. E ela com os olhos cheios de lágrimas, ela disse assim, eu aprendi muito na escola e eu estou saindo agora para fazer a diferença. E aí ela me contou que os 2 irmãos também faziam parte e ela pediu para orar, para que ela pudesse agora ir fazer a faculdade, e ela estava tentando ir para um internato adventista. Então, são histórias. Agora você tem que pagar o preço, você tem que querer fazer. Não adianta ficar parado falando, se Deus quiser. Não, Deus quer, Deus já orientou. Agora, se eu não agir, se eu não for lá e tirar a pedra, Lázaro não vai ser ressuscitado. Se eu não fizer força, não vai acontecer. Ok? Agora, tem mais um assunto. Nós falamos sobre mensalidades, falamos sobre exclusão, e eu queria falar sobre mais um assunto. Foi colocado que a escola adventista não está cumprindo a sua missão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você quiser estudar sobre a missão, tem um livro muito interessante que você pode ver,
Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Esse livro é muito legal. Eu vou pedir para você ler o capítulo 27, o capítulo 28 e o capítulo que eu esqueci o número aqui agora, mas que fala sobre medicina. Então seria cursos de ensino médio e falando sobre educação superior. Ok? Uma formação superior, uma formação como medicina, alunos de medicina. Esse é o título, é para alunos de medicina, estudantes de medicina. E é interessante o seguinte, quando você lê, você vai ver que a escola, ela tem na realidade dois objetivos, e nesses objetivos ela precisa fazer uma terceira coisa. Então, quais são os objetivos que Deus colocou para a escola adventista? E isso ninguém pode questionar. Primeiro, é preparar a pessoa para ir para o céu. Esse é o maior objetivo da escola adventista. Preparar as pessoas para ir para o céu. Eu sou o que eu sou por causa da escola adventista. Segundo, preparar a pessoa para viver nessa terra. Porque se eu não souber viver nessa terra, eu não vou para o céu. Eu tenho que aprender a viver aqui. Respeitar os outros, caminhar com os outros, educar os outros. Eu preciso estar junto com eles, querer ajudá-los. Então, dentro desse segundo, Ellen White aconselhou também fazer o seguinte: pegue o ensino tradicional, o ensino normal, pegue esse ensino, e esse ensino precisa ser colocado a Bíblia dentro dele. Não é você estudar a Bíblia. Quem pega esses textos estão tirando o texto fora do seu contexto. Ellen White fala que é para você ir no ensino tradicional, no ensino normal, para preparar para a vida e colocar dentro do ensino a Bíblia. Então olha só o que a escola faz. A escola faz o seguinte: quando você vai dentro da escola, então preparar para o céu, preparar aqui para a terra, e o terceiro item é usar nessa preparação, a Bíblia deve estar presente. Vamos entender como é que funciona a estrutura da escola adventista hoje no Brasil, e no mundo é a mesma coisa, mas eu vou falar da nossa realidade aqui no Brasil. A escola, ela tem alguns parâmetros. Para quem não é pedagogo, que não conhece a estrutura de uma escola, primeiro, a escola não dá não é qualquer ensino que é dado. Existem os parâmetros nacionais. O MEC, ele coloca os parâmetros curriculares para todo o Brasil. E aí estipula o que o aluno precisa estudar em cada faixa etária, desde a educação infantil até o ensino médio. Já é dado o que ele precisa ver em matemática, ciências, história, português, tudo, todas as disciplinas que o seu filho, em qualquer escola particular ou pública, por isso que o seu filho pode sair de uma escola pública e ir para uma escola particular, e o conteúdo é parecido, porque a base é a mesma para todas as escolas. Isso é definido pelo MEC, pelo Ministério de Educação, ok? E aí o que acontece então? A escola adventista pega esses parâmetros. Aí, dentro desses parâmetros, com esses parâmetros do MEC, a escola adventista pensa em alguns pontos filosóficos. Quais são eles? Primeiro, o estudo tradicional, que é do MEC. Segundo, ele pega a família. Quais são os princípios que regem uma família? O que Deus fala sobre família? E traz aquilo dali e coloca junto. Aí ele vai lá e pega princípios de como melhorar a parte da igreja. Aí você vai ver trabalhar com música. Você vai ver que a escola adventista trabalha com coral, com música, canto. Sempre é muito forte isso. Ele pega essa parte e coloca junto. Pega a parte de ensino religioso, coloca junto. A escola adventista tem aulas de ensino religioso. São 2 aulas por semana. Ok? Além do ensino para a igreja, para preparar as pessoas para a igreja, e a gente prepara mesmo para que eles possam atuar dentro da igreja, que possam atuar, estar lá na frente fazendo programas. Além de fazer isso, você vê o lado social. Pega o social e coloca junto também. Então, juntando todas essas coisas que eu acabei de falar, olhando as pessoas, a área social, olhando a família, olhando o preparo para a igreja, quando junta tudo, a escola adventista pega aquilo e começa a ensinar isso nas suas aulas de matemática, português, história, geografia. Aí, para quem não é da área pedagógica, como é que funciona isso? A gente não espera só do professor. Por isso que em escola adventista, onde não tem adventista preparado, onde não tem adventista que se preparou para dar aula, você pode estar convidando uma pessoa que não é adventista, mas é cristã,
para dar aulas. Aqui no Espírito Santo, nas 4 escolas que eu estou falando que eu estou presente, nós devemos ter nas 4 escolas. Você está falando aqui de vários professores, deve ter em torno de uns 100 professores ou mais. Desses 100 professores, nós temos, eu me recordo agora de 3 professores que não são adventistas, mas são cristãos. São cristãos. Aí você vai falar, mas como que você faz para que eles então falem da filosofia adventista? Simples. Quem é da área educacional sabe que existe uma forma de você manter uma estrutura. Por isso que qualquer lugar do Brasil, se você estiver, vou dar um exemplo fora para você entender a escola adventista. Se você for para qualquer lugar do Brasil, na rede pública, os livros são os mesmos. Então agora você está entendendo. É os livros que ditam a filosofia daquela escola. Porque os livros serão lidos, serão respondidos, e nos livros estão o conteúdo que você vai estudar. O professor precisa dar conta do livro. É claro que o professor acrescenta o livro, mas o livro é a parte filosófica de toda a escola. Então, se eu quero ter uma escola unida e que lá no sul do país e aqui no sudeste e joga lá no norte e nordeste do país, que uma pessoa pode sair do sul e se matricular numa escola adventista aqui no Espírito Santo, pode sair daqui do Espírito Santo e ir para o Pará e pode se matricular numa escola adventista lá. Como que eu posso unir todas as escolas? Tenho que ter os livros. Então, o que acontece? A Casa Publicadora Brasileira, já há alguns anos, isso há alguns que eu falo muitos anos, ela já vem desenvolvendo isso. Como? A Casa Publicadora eu participei quando eu era diretor, eu fui até uma dessas reuniões com a casa. Eles escolhem várias pessoas que são recomendadas pela igreja, como membros ativos da igreja, e além dele ser membro ativo na igreja, ele tem formação acadêmica. Então ele é ativo na igreja, ele participa da igreja, ele sabe os princípios da igreja e ao mesmo tempo ele é uma pessoa formada na área. Aí essa pessoa é convidada para ser autor da Casa Publicadora. Ele então começa a preparar o material, primeiro ele vai para lá na Casa Publicadora, é dado um treinamento para ele, depois que é dado o treinamento ele retorna para o seu estado de origem, continua trabalhando na escola adventista, ok? Continua trabalhando. Eu conheci vários autores, aqui no Espírito Santo nós tivemos o prazer de ter autores, certo? Que escrevem para a Casa Publicadora. Então, esses autores fazem os livros e todas as escolas adventistas, isso é um voto da divisão sul-americana, todas as escolas adventistas no Brasil e na América do Sul, é um voto da divisão americana, volto a tocar nesse ponto, usam os livros didáticos da Casa Publicadora. Com isso, então, você está fazendo que nós, educadores, e os educadores adventistas principalmente, falam da integração fé e ensino. Essa é a integração fé e ensino. O que é fé e ensino? Ensino são os parâmetros curriculares nacionais, onde você tem todas as matérias que são necessárias para o aluno ir passando e ter uma boa formação. Essas são o mínimo, a gente amplia, e além desse ensino do normal, você vem com a fé e faz a integração, fé e ensino. Para você ter uma ideia, a escola adventista é a única que você vai ver nos seus livros didáticos, defendendo a permanência de Deus, mostrando os princípios de família, mostrando os princípios não só de família, mas de um Deus criador. O criacionismo é ensinado em todas as escolas adventistas, de pé de igualdade com o evolucionismo. Ou seja, lá fora as pessoas só veem o evolucionismo. Dentro da escola adventista, o aluno adventista, ele vê quais são os princípios do evolucionismo, ele entende a matéria porque ele vai ter que passar, ele vai ter que fazer as provas, ele vai ter que passar no Enem, ele vai ter que prestar vestibular, ele tem que ter esse conhecimento, ele precisa saber como é que é, como eu precisei saber. E aí a gente tem essa parte do evolucionismo, mas do outro lado é colocado ao mesmo tempo o criacionismo. E aí você consegue entender
E aí, aqueles que são alunos da escola, eles conseguem entender que existe um Deus Criador. Que o que é falado sobre ciência não prova a evolução. Não prova a evolução, prova a criação de Deus. Então, dentro da escola adventista se faz fé e ensino. Então, ele cumpre todos os requisitos que foram colocados por Ellen White. Agora, é claro, escolas e escolas. Nós vamos ter pessoas errando, como você erra na tua casa, como eu erro na minha casa.